E aí, tudo bem? Você já precisou fazer conversão de unidades? Por exemplo, milímetro para metro ou centímetro quadrado para metro quadrado, ou ainda volume, litro para metro cúbico. Essas conversões são muito utilizadas na física porque durante os cálculos temos que ser precisos quanto às unidades. Se estamos fazendo um cálculo que envolve comprimentos, não podemos misturar milímetros com metros ou outras coisas. Se fizermos isso, cometeremos erros. Mas calma, essa é a aula que você vai aprender sobre conversão de unidades. E já te adianto que vamos usar a tabela de prefixos que eu falei na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, clique no card que está aparecendo aí na tela para você assistir. E mais que isso, vamos usar a tabela de prefixo que você pôde baixar na última aula. Se você não baixou a tabela, calma. Pause esse vídeo, vá na descrição desse vídeo que também tem um link para você baixar a tabela lá, tudo bem? E aí, baixou a tabela? Então ative a sua mente que a aula vai começar. Para falar então sobre conversão de unidades, eu vou fazer essas conversões para comprimentos, áreas, volumes e tempo, que são as grandezas mais utilizadas aí na física, pelo menos no começo do curso. Quando aparecer outras grandezas, eu explico como que faz a conversão também. Vamos começar aqui com comprimento. Vamos ver como fica então as conversões de unidades para comprimento. Vamos supor que eu quero fazer o seguinte, eu quero converter 3 milímetros para metro. Para fazer essas conversões, eu preciso saber aquela tabela de prefixos, porque na tabela de prefixos está indicando uma relação entre eles. Por quê? Porque quando a gente fala milímetro, eu tenho esse primeiro M aqui, ele é um prefixo, e esse segundo M aqui, ele é a unidade. Então aqui, milímetro, então fica milímetro. E esse milho aqui significa 10 elevado a menos 3. Então eu quero converter 3 milímetros para metros. O que eu vou fazer? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma regra de 3, que é 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. Então 3 milímetros vai me corresponder a x metros. Multiplicando em cruz, fica x vezes 1 vai dar x, e 3 vezes 10 a menos 3 vai dar 3 vezes 10 a menos 3. Então eu posso afirmar que 3 milímetros é igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros. Veja que eu poderia fazer o seguinte também, ó, poderia fazer assim, fazer de outra cor aqui. 1 metro corresponde a 1000 milímetros. Então, quantos metros vai corresponder 3 milímetros? Que é a pergunta que a gente quer saber, quanto vale 3 milímetros em metros. Se eu multiplicar em cruz aqui, fica x vezes 1000, vai dar 1000x. Isso é igual, 1 vezes 3, aqui vai dar 3. Agora eu passo esse 1000 aqui dividindo, vai ficar aqui x é igual a 3 dividido por 1000. 3 dividido por 1000 é igual a 0,003. 0,003, convertendo para notação científica, vai ficar 3 vezes 10. Vamos lá, ó. A vírgula vai fazer assim, ó, 1, 2, 3. Então a vírgula vai andar 3 vezes para a direita, então aqui fica menos 3. Tá vendo? Deu exatamente a mesma coisa, ó. Aqui tinha dado 3 vezes 10 a menos 3, e aqui deu 3 vezes 10 a menos 3. Então aqui eu estou fazendo o quê? Uma regra de 3 para converter 1 milímetro para metro. Então eu posso afirmar que 3 milímetros é igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros. Veja que isso aqui que eu fiz pela regra de 3, se você for um bom conhecedor da tabela de prefixos, não precisaria de nada disso, né? Porque está escrito aqui já, ó, milímetro. Olha o que está escrito aqui também. Olha lá, 3 está aqui, 3 está aqui, ó. Então tá aí, ó, 3. 10 a menos 3 está aqui, que é o que significa esse milho. Então, 10 a menos 3. E metro é a unidade, viu só? Então, você entendendo muito bem o que está escrito aqui, ó, e entendendo a tabela de prefixo, você já consegue converter sem precisar fazer regra de 3 ou algo do tipo. Não que você não possa fazer regra de 3, mas eu evitaria usar regra de 3 em física. Eu evitaria porque pode prejudicar ao invés de ajudar. Se você souber muito bem o que você está fazendo, a regra de 3 vai te ajudar, senão vai te prejudicar. Então veja, se eu convertir 3 milímetros para metro, basta eu usar o prefixo 10 a menos 3, que é o mili, multipliquei aqui por 10 a menos 3, mantive a unidade que era metro, então tá aqui. Posso afirmar então 3 milímetros é igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros. Vamos fazer mais um exemplo aqui sobre comprimento. Vamos pegar a conversão quilômetro para metro agora. Quero converter 2,75 km para metro. Então, ó, esse K aqui, o que significa esse K? Significa 1000. Então quer dizer que eu posso fazer o seguinte, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros.
Então, 2,75 quilômetros vai corresponder a x metros. Multiplicando em cruz aqui, ó, vai ficar x vezes 1 vai dar x. Isso é igual a 2,75 vezes 1000, então vai dar 2,75 vezes 1000. Então, continuando aqui, x é igual a 2,75 vezes 1000, vai ficar 2.750, 2.750. Então, isso significa que 2,75 quilômetros é igual a 2.750 metros. Então, fiz uma regra de 3 aqui, usando a relação entre quilômetros e metro, né, que era essa relação aqui, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E aí nós temos, só fazendo a regra de 3 simples aqui, chegando em 2.750. E novamente, ó, se essa é a unidade, quilômetro, basta eu usar o K, certo? Nós vimos que na tabela de prefixo o K vale 1000, então pegaria esse valor aqui, 275, multiplicaria por 1000 e manteria a unidade. É exatamente o que está escrito nessa linha aqui, ó. Peguei o 2,75 e multipliquei por 1000, então tá aqui. Então, como esse cara aqui vale 10 à terceira, ficaria então 2,75 vezes 10 à terceira metros. Isso aqui já daria direto 2.750 metros. A regra de 3 funcionou, mas usando a tabela seria assim. O prefixo K minúsculo vale 10 à terceira, então eu multiplico esse número aqui por 10 à terceira e chego aqui em 2.750 metros. Agora vamos fazer uma relação aqui entre metro e centímetro. Vamos converter o seguinte, 3,8 metros para centímetros. Agora nós vamos ter que ter a relação aqui entre metro e centímetro. Bom, a gente vai ter que lembrar que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Aí eu sei que 3,8 metros vai corresponder a x centímetros. Multiplicando em cruz, uma vez x aqui vai dar x. 3,8 vezes 100 vai ficar então 3,8 vezes 100. Portanto, o x vai ser 380. Logo eu posso afirmar que 3,8 metros é igual a 380 centímetros. Vou usar outra cor agora e fazer o caminho contrário, tá? Vou fazer 3,8 centímetros, só que eu vou converter para metros. Então, fazendo isso aqui, eu vou ter o seguinte. Mesma coisa eu posso escrever que eu escrevi aqui em cima, ó. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, x metros vai corresponder a 3,8 centímetros. Fazendo a conta aqui, ó, fica o x vezes 100, 100x. 3,8 vezes 1 aqui vai dar 3,8. Agora eu passo esse 100 aqui dividindo, eu fico que x é igual a 3,8 dividido por 100. Portanto, x é igual a 0,038. Ou eu posso escrever que x é igual a 3,8 vezes 10 a menos 2 metros. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte, ó, no caso que está aqui escrito em branco, eu fui de metro para centímetro. De metro para centímetro eu cheguei nessa linha aqui, ó, em que eu multipliquei o valor que eu tinha em metro por 100 para chegar em centímetro. Quando eu fiz o contrário, olha só, eu fui de centímetro para metro, eu cheguei nessa linha aqui. Então eu fiz o que? Eu dividi o valor que eu tinha em centímetro por 100 para chegar no valor que eu queria em metro. Você pode ganhar tempo então fazendo o seguinte, ó. Vou dar um exemplo aqui de uma maneira de ganhar tempo, usando um centímetro e metro, mas vai valer para outras unidades de comprimento também, tá? Mas vamos fazer aqui, ó, centímetro e metro. Eu posso converter centímetro para metro, ou posso converter metro para centímetro. Posso fazer os dois casos aqui. Quando você pensa em um objeto que tem alguns centímetros, ele é menor que um objeto que tem alguns metros. E se você pensar em um objeto que tem alguns metros, ele é maior que o objeto que tem alguns centímetros, ou seja, 1 metro é maior que 1 centímetro. Isso que eu quero dizer aqui. Aí olha só, quando você vai converter de uma unidade menor para uma unidade maior, você vai fazer o quê? Você vai dividir pela relação entre eles. E quando você vai converter de um maior para o menor, você vai multiplicar pela relação entre eles. Esse fator 100 aqui, ele vem da relação entre eles. A relação tem que respeitar o seguinte, ó, você vai ter que pegar a unidade maior, 1 metro, e saber quanto que ela corresponde em unidade menor. Então, a unidade menor é centímetros. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Esse valor que você chega aqui, ó, é o que você vai usar como fator aqui para dividir ou multiplicar, dependendo do que você quer fazer. Isso vai valer não só para metro e centímetro, mas para qualquer relação. Se eu quero, por exemplo, converter como eu fiz lá em cima, quilômetro para metro, por exemplo,
quilômetro, eu quero converter para metro. Eu posso fazer uma conversão de quilômetro para metro, ou posso fazer uma conversão de metro para quilômetro. Fazendo isso, ó, agora o quilômetro é maior que 1 metro. Então fica maior menor dessa forma. Então como que escreveríamos a relação nesse caso? Ficaria assim, ó, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então agora o fator seria 1000, certo? No primeiro exemplo aqui era 100, agora é 1000. Então aqui, ó, quando eu estou nessa seta aqui eu estou fazendo o quê? Indo do maior para o menor. Quando eu vou do maior para o menor, vou fazer o quê? Multiplicar pelo fator. Nesse caso o fator é 1000. Agora quando eu vou do menor para o maior, eu vou dividir pelo fator. Então essa é uma maneira de você pensar em conversão de unidades também, que você pode ganhar tempo. Você sempre vai pensar quem é maior que quem, qual a relação entre eles, só que a relação tem que obedecer isso. Uma unidade do maior corresponde a quantas unidades do menor. Então 1 metro corresponde a 100 centímetros, porque 1 metro é maior que 1 centímetro. Mesma coisa aqui embaixo. O maior é quilômetro, o menor é metro. Então 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 quilômetro é maior que 1 metro. Então você vai sempre fazer a relação entre o maior e o menor. E aí com essa relação feita, você vai usar essa regrinha aqui, ó. Se você vai do maior para o menor, você multiplica pelo fator. Se você vai do menor para o maior, você divide pelo fator. Então fazendo alguns exemplos usando essa regrinha que foi dada aqui, ó. Fazendo aqui um exemplo que vai utilizar essa regrinha aqui. Vamos fazer assim, ó. Primeiro exemplo é converter 2,74 centímetros para metro. Segundo caso aqui, vamos converter 5,9 quilômetros para metros. E um terceiro caso aqui, vamos converter 2,33 centímetro para quilômetro. Então nós vamos usar essas regrinhas aí. A solução do item A fica assim, ó. Estou convertendo centímetro para metro. Se eu estou convertendo centímetro para metro, eu estou convertendo nessa direção aqui, ó, do menor para o maior. Então basta dividir por 100, né? Então 2,74 centímetro corresponde a 2,74 dividido por 100 metros. Então 2,74 centímetros corresponde a 0,0274 metros. Ou se eu converter para notação científica, fica 2,74 centímetros corresponde a 2,74 vezes 10 a menos 2 metros. Então eu fiz o item A, essa aqui é a solução do item A, usando essa regrinha aqui, ó. Fui do centímetro para metro, então eu usei aqui a relação que existe entre eles, né? E aí tá feito a conversão, bastou eu dividir aqui por 100 e chegar na conversão. Item B agora, ó, vamos lá. O item B, eu quero converter 5,9 km para metro. Então, eu estou indo nessa direção aqui, ó, do maior para o menor. Então, o fator entre eles é 1000, certo? 1 km corresponde a 1000 metros. Se eu estou indo do maior para o menor, eu multiplico. Então, 5,9 km corresponde a 5,9 vezes 1000 metros. Então, 5,9 km corresponde a 5.900 metros. Viu como é tranquilo? Se você aprender isso aqui, ó, que é como você vai fazer para converter, e lembrar como escrever a relação entre as unidades, você nunca mais vai errar conversão de unidades. Ah, mas o item C esse você não explicou. Expliquei sim, ó. Quer ver, ó? Veja como eu expliquei o item C. Vou fazer o item C aqui embaixo, porque o item C é aquele exercício que fala assim, putz, entendi. É porque o item A e B tem exemplos aqui em cima feitos. Agora o item C é que você tem que pensar um pouco. O item C você vai fazer o seguinte, eu quero converter então 2,33 centímetros para quilômetros. Então, vamos só escrever aqui, ó, a regra geral, que é essa regra aqui. Vamos ter que determinar quem é menor, quem é maior. Beleza. Então, nós estamos falando de centímetro para quilômetro. Então, nesse caso aqui, centímetros é o menor e quilômetros é o maior. Eu estou indo, então, nessa direção aqui. Agora, temos que saber a relação. 1 quilômetro vai corresponder a quantos centímetros? Bom, eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros e eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou saindo de quilômetro, vou para metro, depois eu saio de metro e vou para centímetros. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os 1000 metros de cada quilômetro e multiplicar ainda por 100 para chegar na relação quilômetro-centímetro. Então eu vou ter aqui, ó, que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros e cada metro corresponde a 100 centímetros. Essa é a relação quilômetro-centímetro.
Então, 1 quilômetro corresponde a 100.000 centímetros. Então, agora eu tenho o fator aqui, ó, 100.000. Beleza, se eu tenho o fator que é 100.000, como que eu vou fazer a conversão, então, aqui? Eu estou indo do menor para o maior. Então, eu vou fazer o que aqui? Ter que dividir por 100.000. Então, fazendo aqui, ó, ficaria 2,33 centímetros corresponde a 2,33 dividido por 100.000 quilômetros. Essa conta aqui daria que 2,33 centímetros corresponde a 0,233 quilômetros. Convertendo para a notação científica aqui, para ficar mais agradável a leitura, né? 2,33 centímetros daria 2,33 vezes 10 elevado a menos 5 quilômetros. Isso é então a regrinha que eu gosto de conversão de unidades que você pode usar e pode te ajudar a ganhar tempo e evitar erros. Você aprende a fazer isso aqui, ó, para todas as conversões. Analisa quem é maior, quem é menor e qual a relação entre o maior e o menor. Feito isso, você não vai errar mais. Eu vou te mostrar agora, essa mesma regrinha pode ser aplicada para outras coisas. Vamos pegar aqui a questão do tempo, por exemplo. Falando então de conversão de unidades de tempo agora. Tempo é o seguinte, vamos tentar fazer alguns exemplos aqui, ó. Primeiro caso, vamos fazer assim, ó. 3 segundos, vamos converter para minuto. Vamos pegar outro caso aqui, ó. 2,7 horas, vamos converter para minuto. Mais um caso aqui, vamos pegar 4 horas e converter para segundos. E esse caso aqui nós vamos pegar 3,76 minutos, converter para segundo. Bom, aqui a gente tem que saber a relação. Tem que saber a relação entre maior e menor. Então as informações que nós vamos ter que usar aqui é o seguinte. 1 minuto corresponde a 60 segundos. 1 hora corresponde a 60 minutos, que corresponde a 3.600 segundos. Vamos precisar dessas informações aqui, tá? Agora que eu tenho essas informações, eu vou fazer as conversões pensando naquela regrinha maior, menor e tal. Primeiro caso aqui, ó. 3 segundos para minuto. Qual intervalo de tempo é maior? 1 segundo ou 1 minuto? Então, 1 segundo é um intervalo de tempo menor que 1 minuto. Então, você vai fazer isso, ó. Segundo para minuto. Beleza, se eu estou fazendo isso, então estou falando que esse cara aqui é o menor, esse cara aqui é o maior. Então, eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? Dividir pelo fator entre eles. Qual que é o fator entre minuto e segundo? Ou seja, agora eu tenho que pegar qual a relação entre eles, né? Então aqui agora a relação. A relação é quanto que uma unidade do maior, ou seja, 1 minuto, corresponde do menor. Então 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então o fator vai ser 60. Quando eu vou do menor para o maior, como esse caso aqui, eu sempre divido pelo fator que existe entre eles. Então, nesse caso, o fator é 60. Então, o item A fica como? 3 segundos corresponde a 3 dividido por 60 minutos. Então, 3 segundos corresponde a 3 dividido por 60 vai dar 0,05 minutos. Você poderia querer converter para notação científica aqui. Ficaria, então, 5 vezes 10 a menos 2 minutos. Veja que eu usei a mesma regra, ó. Definir quem é menor, quem é maior, definir a relação entre eles e vi que se eu estou indo nessa direção do menor para o maior, eu divido pelo fator que existe na relação entre eles. Vamos para o item B. Bom, como toda hora eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Escrever como que eu estou convertendo, né? Nesse caso, estou convertendo hora para minuto. E aí eu faço a relação, nesse caso 1 hora tem 60 minutos, então já estou deixando pronto aqui para ir mais rápido. Então a conversão do item B vai ficar assim. 2,7 horas corresponde a 2,7 vezes 60 minutos. Então, 2,7 horas corresponde a 162 minutos. Exatamente com o mesmo raciocínio, fizemos essa conversão aqui. Vamos para o item C. Item C eu quero converter 4 horas para segundo. Eu estou indo aqui, ó, de horas para segundos. O intervalo de tempo de 1 hora é maior que o intervalo de tempo de 1 segundo. Então aqui fica maior ou menor dessa forma. E aí a relação é uma unidade do maior, ou seja, 1 hora corresponde a 3.600 unidades do menor, que é segundo. Ou seja, 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu estou indo do maior para o menor, eu devo multiplicar pelo fator que tem entre eles. Agora eu faço a conversão. Então posso afirmar que 4 horas corresponde a 4 vezes 3.600 segundos. Então, 4 horas corresponde a 14.400 segundos. Mesmo raciocínio, tá vendo? Defini maior, menor a relação e fiz um raciocínio aqui. Item D aqui para finalizar. Minuto
para segundo, né? Então estou fazendo aqui, ó, minuto convertendo para segundo. O intervalo de tempo de 1 minuto é maior que o intervalo de tempo de 1 segundo. Então nós temos essa relação aqui, quem é maior, quem é menor. E aí a relação é uma unidade do maior, ou seja, 1 minuto, corresponde a 60 segundos, que é as unidades do menor. Então eu estou indo na direção maior para o menor eu devo multiplicar pelo fator. Então eu vou ter que 3,76 minutos corresponde a 3,76 vezes o fator, que é 60 segundos. Portanto, 3,76 minutos vai ser igual a 225,6 segundos. Ok, pessoal? Então, ó, foca nisso aqui, ó. Foca nisso aqui que você não vai errar. Escreva quem é maior, quem é menor. Escreva qual que é o fator entre eles. Se você está indo do maior para o menor, você multiplica pelo fator. Se você está indo do menor para o maior, você divide pelo fator. E você nunca vai errar a conversão de unidades dessa forma. Então mostrei para vocês comprimento e tempo, que é bem tranquilo. Agora, área e volume, tem que tomar um outro cuidado aqui. Mas tomando esse cuidado, você de novo vai poder aplicar essa regrinha aqui. Vamos falar então primeiro de área, para ver como nós vamos aplicar a regra para o caso de área. Primeiro cuidado que a gente tem que tomar é que a área ela é uma grandeza bidimensional. Ou seja, aqui eu tenho uma área dentro de um retângulo. Se eu tivesse esse retângulo aqui em centímetros, eu teria aqui, por exemplo, 2 centímetros e 2 centímetros, né? Seria um quadrado. Quando eu calculasse a área ficaria base vezes altura, então ficaria 2 vezes 2, certo? Só que as unidades também contam aqui, ó, centímetro vezes centímetros. Então aqui, ó, ficaria centímetros vezes centímetros. Então a área ficaria 2 vezes 2, 4, e centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então sempre que for uma área, a unidade vai estar elevada ao quadrado, porque multiplica centímetro da base vezes centímetro da altura, fica centímetro ao quadrado. Então está elevando ao quadrado aqui, ó, o centímetro. Isso vai ser muito importante para a gente fazer as relações entre as unidades para aplicar a conversão. Então, ó, vamos colocar aqui algumas relações. Como ficaria a relação entre metro quadrado e centímetro quadrado? Veja como você tem que tomar cuidado. 1 metro, eu sei que corresponde a 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado vai corresponder a um certo valor aqui em centímetros quadrados. Bom, qual cuidado você tem que tomar aqui, ó? Quando eu saí de metro e fui para metro quadrado, eu fiz o seguinte, eu peguei tudo isso aqui e elevei ao quadrado. Então, 1 ao quadrado vai dar 1 e metro ao quadrado vai dar metro quadrado, tá? Então, eu peguei esse cara aqui e multipliquei por ele mesmo. Então, ficou 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1 dá 1 e metro vezes metro dá metro quadrado. Então, eu levei tudo ao quadrado. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Tem que elevar tudo ao quadrado. Se eu tenho que elevar tudo ao quadrado, então o 100 vai ser elevado ao quadrado e o centímetro também vai ser elevado ao quadrado. Entendeu? A diferença, quando eu falo de área, tem que tomar cuidado. A relação de 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora, quando eu falo 1 metro quadrado, ou seja, uma área de 1 metro quadrado, corresponde a 100 ao quadrado centímetros quadrados. Então, você vai ter que tomar esse cuidado para fazer as conversões. Você vai ter que conhecer a relação entre eles para comprimento, que é essa. Aí você vai poder levar tudo ao quadrado para converter e achar a relação entre eles para a área. Então, respondendo a pergunta que estava aqui, 1 metro quadrado, quantos vale em centímetro quadrado? Então, 1 metro quadrado corresponde a 10 elevado à quarta, tá? Que é 100 ao quadrado, centímetros quadrados. Ou 10.000. Se você quiser escrever assim, 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados. Isso vai ser super importante para a gente fazer a conversão de área. Agora que nós vimos essa questão aqui da relação entre metro quadrado e centímetro quadrado, o raciocínio vai valer também para metro e quilômetro, para centímetro e quilômetro, sempre vai valer o mesmo raciocínio. E aí a gente tem condição agora de gerar os tal dos fatores que nós estávamos usando para fazer as conversões. Então, por exemplo, vamos fazer aqui algumas conversões. Vamos converter 2,7 centímetros quadrados para metros quadrados. Vamos converter 6,2 metros quadrados para centímetros quadrados. Vamos converter 3,9 quilômetros quadrados para metros quadrados. Fazendo esses três casos aqui, ó, vamos ter atenção nisso aqui. Tendo atenção nisso aqui, a gente vai descobrir qual é o fator e aí a gente converte. Então vamos lá, ó. Item A. No item A eu estou fazendo a conversão de centímetro para metro. Então centímetro quadrado para metro quadrado.
Bom, 1 centímetro quadrado é uma área menor que 1 metro quadrado, então a relação maior-menor fica assim. Agora, fazendo a relação entre eles. Uma unidade da maior, ou seja, 1 metro quadrado, corresponde a quantos centímetros quadrados? A gente já sabe que é 10.000 ou 10 à quarta. Então fica assim. Agora que eu sei a relação, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui a operação dependendo de como que eu faço, né? No caso aqui eu estou fazendo a conversão de menor para maior. De menor para maior eu sempre divido pelo fator. Então divido por 10.000. Agora eu vou poder fazer a conta. Então 2,7 centímetros quadrados corresponde a 2,7 dividido por 10.000 metros quadrados. Então 2,7 centímetros quadrados corresponde a 0,12327 metros quadrados. Ou em notação científica seria 2,7 centímetros quadrados corresponde a 2,7 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então veja que não mudou a maneira de fazer. Essa questão aqui, ó, de gerar essa regrinha antes de fazer a conta, sempre vai te ajudar. Independente se você está fazendo uma conversão de comprimento, de área, de tempo, sempre vai ajudar se você fizer isso. Você entendendo a relação entre as unidades aqui, você nunca vai errar a conversão. Vamos fazer o item B agora. O item B eu estou convertendo metro quadrado para centímetro quadrado. Nessa relação aqui eu tenho que 1 metro quadrado é maior, então esse cara aqui é o menor. A relação é que uma unidade do maior, 1 metro quadrado, corresponde a 10.000 unidades do centímetro quadrado, né? Então 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados. E eu estou indo agora do maior para o menor, então eu devo multiplicar pelo fator que é 10.000. Então eu posso escrever que 6,2 metros quadrados é igual a 6,2 vezes 10.000 centímetros quadrados. 6,2 metros quadrados corresponde a 62.000 centímetros quadrados. Ou em notação científica, 6,2 metros quadrados corresponde a 6,2 vezes 10 à quarta centímetros quadrados. Vou martelar mais uma vez aqui nessa ideia, porque eu acho importante. Vou fazer o item C, de novo explicando todas as passagens. Item C, eu quero saber quilômetro quadrado para metro quadrado. Então estou indo de quilômetro quadrado para metro quadrado. 1 quilômetro quadrado é uma área maior que 1 metro quadrado. Então fica aqui quem é maior, quem é menor. Qual que é a relação? Bom, eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, se eu quero saber 1 quilômetro quadrado, vai corresponder a isso aqui ao quadrado. Então, 1 milhão, que é 1.000 ao quadrado, metro quadrado. Muito bem, então o fator virou 1 milhão. 1 milhão eu estou indo do maior para o menor. Então, se eu vou do maior para o menor, eu multiplico por 1 milhão. E agora eu faço a conversão, então. 3,9 quilômetros quadrados corresponde a 3,9 vezes 1 milhão metros quadrados. Então, 3,9 quilômetros quadrados corresponde a 3,9 metros quadrados. Ou seja, 3.900.000 metros quadrados. Em notação científica ficaria assim, 3,9 quilômetros quadrados corresponde a 3,9 vezes 10 à sexta metros quadrados. Então fiz aqui exemplos também envolvendo áreas, só falta a gente falar de volumes e aí nós vamos fechar essa aula aqui. Porém, você vai ver que o raciocínio não muda, você vai ter o mesmo raciocínio para volume também. Define quem é o maior, quem é o menor, define se vai do maior para o menor ou do menor para o maior, e aí você vai multiplicar ou dividir pelo fator, dependendo do que você está fazendo. Então vamos lá, falar de volume agora. Pessoal, para falar de volume, vamos explicar primeiro uma coisa como fizemos lá na área. Eu tenho aqui um paralelepípedo como esse que eu estou desenhando aqui. Quando eu tenho um paralelepípedo, eu tenho 3 dimensões. Eu tenho base, profundidade e altura. Então, vamos supor que esse cara aqui tenha 4 centímetros de base, 2 centímetros de profundidade e 2 centímetros de altura. Para calcular um volume de um paralelepípedo, eu devo multiplicar base vezes a profundidade vezes a altura. Ficaria assim então, 4 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. Então ficaria 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então daria 16.
Aí centímetro vezes centímetro vezes centímetro daria centímetro ao cubo. Então, na unidade de volume, sempre vai estar um comprimento elevado ao cubo. Assim como a área tem um comprimento elevado ao quadrado, o volume vai ter sempre um comprimento elevado ao cubo. Isso é importante para a gente saber a relação aqui entre as unidades, né? Como a gente fez para a área, a gente pode fazer para volume também. É exatamente o mesmo raciocínio. Por exemplo, eu quero saber quanto que vale 500 centímetros cúbicos em metros cúbicos. Quanto que vale isso? Olha só, nós vamos fazer exatamente como fizemos lá no outro caso. Eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Se eu for fazer a conversão agora, ó, eu vou fazer o seguinte. 1 metro cúbico corresponde a tudo isso aqui agora levando ao cubo. Então vai dar 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá? 100 elevado ao cubo dá 1 milhão. Então veja, ó, daqui para cá elevei todo mundo ao cubo. Então daqui para cá elevei todo mundo ao cubo também. Sempre com o mesmo raciocínio que nós usamos lá para área. Só que lá era quadrado, aqui é cubo. Então isso nós vamos fazer quando a gente precisar gerar os fatores aqui. Um ponto importante aqui, ó, que vale a pena destacar, que é a tabelinha de volumes aqui. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Quando alguém fala 1 ml, 1 ml você quer saber isso em comprimento, então é centímetro cúbico. O volume vai ser correspondente a centímetro cúbico, o ml. Agora, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, ou 1000 ml. E 1 litro também é igual a 1 decímetro cúbico. Se você consultar a tabela, você vai ver que 1 decímetro corresponde a 10 a menos 1 metro. E 1 centímetro corresponde a 10 a menos 2 metros. Ou seja, daqui a gente conclui que 1 decímetro corresponde a 10 centímetros. Então, daqui que sai o 1000, né? Ó. É dessa relação aqui que aparece isso aqui. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, se eu converter para centímetro cúbico ou ml, vai dar 1000, certo? Só fazer aqui, ó. 1 decímetro corresponde a 10 centímetros. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 10 ao cubo, que é 1000 centímetros cúbicos. Por isso que vale isso aqui, ó. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. E como centímetro cúbico e ml é a mesma coisa, então também corresponde a 1000 ml. Esse é um ponto importante sobre o volume, que é a questão de 1 litro ser decímetro. Tá? Decímetro é o comprimento que define litro. Você pega o decímetro, eleva ao cubo, 1 decímetro cúbico é 1 litro. E no SI, né, no Sistema Internacional de Unidades, o volume é medido em metro cúbico. Então nós vamos ter que também pensar no metro cúbico quando for colocar um volume no Sistema Internacional de Unidades. Bom, agora que vimos tudo isso aqui, vamos fazer algumas conversões de volume. Vamos converter aqui 3,7 ml para litro, 7,3 litros para ml e 8 ml para metro cúbico. Fazendo cada caso aqui, ó, vamos lá. Primeiro pelo item A. Item A, eu estou indo de ml para litro. 1 ml corresponde a um volume menor que 1 litro. Então, eu tenho aqui quem é maior, quem é menor. Agora, eu sei que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, aqui ó, eu estou indo do menor para o maior. Então, eu devo fazer uma divisão pelo fator que é 1000, que apareceu aqui. Então, isso aqui é a relação que a gente estava falando lá, né? Beleza. Então, se eu sei que é assim a relação, eu sei que é assim a conversão, então vou fazer o seguinte, 3,7 ml corresponde a 3,7 dividido por 1000 litros. Então, 3,7 ml corresponde a 0,1237 litros. Então, 3,7 ml, vou escrever agora em notação científica, é 3,7 vezes 10 a menos 3 litros. Está feita a conversão do item A, então. Exatamente o mesmo raciocínio que eu vinha fazendo antes. Defino isso aqui, depois que eu definir isso aqui, eu vejo a relação das unidades que eu estou convertendo, venho aqui e escrevo o que eu devo fazer para converter. Pronto, está convertido. Vamos para o item B. Item B, eu vou converter litro para ml. Bom, 1 litro é maior que 1 ml, então fica assim a questão do maior e menor. A relação entre eles é que 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, eu devo usar esse fator para multiplicar por 1000 agora, porque eu estou indo do maior para o menor. Então, a minha conversão vai ficar aqui, 7,3 litros corresponde a 7,3 vezes 1000 ml. Logo, 7,3 litros corresponde
a 7.300 ml. Ou em notação científica, 7,3 litros corresponde a 7,3 vezes 10 ao cubo ml. Exatamente o mesmo raciocínio, né? Não mudou nada, fizemos a conversão dessa forma aqui. Vamos para o item C, que vamos ter que pensar um pouco mais agora. No item C, eu vou ter que fazer ml para metro cúbico. Bom, 1 ml corresponde a um volume menor que 1 metro cúbico, né? Então, maior menor fica dessa forma aqui. E agora precisamos achar a relação, né? 1 metro cúbico corresponde a quantos ml? Vamos fazer o cálculo para achar esse fator aqui, que é o seguinte. Nós vimos que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 ml. A relação entre metro e decímetro é que 1 metro corresponde a 10 decímetros. Então, se eu pegar e levar isso aqui ao cubo, eu vou ter que 1 metro cúbico é igual, e leva tudo isso aqui ao cubo. 10 ao cubo dá 1000, 1000 decímetro cúbico. Ou seja, 1000 litros, né? Já que 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Só que cada litro tem 1000 ml. Se cada litro tem 1000 ml, então 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, 1000 ml, ou seja, 1 milhão de ml. Então tá feito aqui, ó. Esse vai ser o fator. 1 metro cúbico corresponde a 1 milhão de ml. Eu tô indo aqui, ó, do menor para o maior. Então devo fazer uma divisão por 1 milhão. Vou apagar essa parte aqui que nós não vamos usar. Já está feita a relação. Agora vamos fazer a conversão. 8 ml corresponde a 8 dividido por 1 milhão metros cúbicos. Então 8 ml é igual a 0,00008 metros cúbicos. Ou pensando em notação científica, 8 ml é igual a 8 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então eu usei aqui, ó, comprimento, tempo, área e volume para falar de conversão de unidades. Mas o que é principal aqui não é se é tempo, metro, área, né? O que é mais principal aqui é saber esse raciocínio aqui, ó. Porque com esse raciocínio você não erra a conversão de unidades. Você sabendo esse raciocínio, você sempre vai acertar então as conversões. Se aparecer outras unidades para serem convertidas, eu vou explicar a conversão como é feita para cada caso. Por exemplo, a velocidade de deslocamento. A velocidade de deslocamento pode ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Eu vou explicar como converter essas coisas, tá? Por enquanto estou mostrando o conceito de conversão. E depois, na hora que chegar lá nas outras unidades, eu vou converter e mostrar para vocês que o conceito mantém o mesmo. Agora que você sabe fazer as conversões de unidades, é só manter a calma e você vai arrasar, detonar, defenestrar as questões que apareçam conversões. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.